Militar que atirou contra Osama Bin Laden revela a identidade na TV americana. Robert O'Neill contraria o exército e ganha fama por matar o ex-chefe da Al-Qaeda. Estudo comprova novo estilo de vida das brasileiras. Elas deixam a maternidade para depois dos 30 anos. Mortalidade de peixes no Rio de Janeiro preocupa moradores. E você vai ver a história de um idoso de 90 anos que foi preso por ajudar moradores de rua nos Estados Unidos. Agora, no Século News. Olá, bom dia. O ex-integrante do exército americano, Robert O'Neill, revelou ser o autor do tiro que matou Osama Bin Laden. A revelação foi feita em rede nacional nos Estados Unidos e desagradou o exército. Robert O'Neill contou ao jornal americano The Washington Post que foi ele quem atirou em Bin Laden em seu esconderijo em Abbottabad, no Paquistão. O ex-membro do Comando de Elite da Marinha Americana decidiu divulgar sua identidade depois do vazamento na internet. Ele contou ao jornal que durante a operação contra Bin Laden em 2011 era o segundo na posição de ataque. Quando o líder da Al-Qaeda apareceu, seu companheiro na linha de frente errou o tiro. Apesar da escuridão no quarto, o militar lembra que conseguiu ver claramente o rosto de Bin Laden com a mira de visão noturna e atirou. Durante muito tempo, O'Neill ficou em dúvida sobre tornar pública sua identidade, que já era conhecida em altos círculos militares, por membros do Congresso e por pelo menos 2 meios de comunicação. Um encontro com os familiares das vítimas do 11 de setembro em 2011 o convenceu de que deveria contar a operação ao mundo. A história será transmitida em novembro pelo canal Fox News com o título O Homem que Matou Osama Bin Laden. O comando do ISIL lamentou a revelação. O'Neill havia completado 15 anos de serviço quando participou da operação contra Bin Laden. Em 2009, ele fez parte de uma missão para resgatar o capitão de um navio sequestrado por piratas somalis. A história virou o filme Capitão Phillips, protagonizado por Tom Hanks. Aqui no Brasil, o desemprego no segundo trimestre de 2014 caiu. A taxa ficou em 6,8%. Pessoas desocupadas de abril a junho de 2014 ficou em 6,8%, menor que os 7,1% registrados no primeiro trimestre do ano. Ainda de acordo com a PNAD contínua, mais de 92 milhões de pessoas tinham uma ocupação no segundo trimestre. A pesquisa também traz dados sobre trabalho com carteira assinada. No segundo trimestre do ano, 78% dos empregados do setor privado tinham carteira assinada, um crescimento de 1,7 ponto percentual em relação ao segundo trimestre do ano passado. A última PNAD também mostra que cresceu o percentual de trabalhadores domésticos com carteira assinada. Passou de 30,8% no segundo trimestre do ano passado para quase 32% no mesmo período deste ano. Entrou em vigor nesta sexta-feira o novo valor da gasolina e do diesel. Ontem, a Petrobras já havia anunciado a alta de 3% no preço de venda da gasolina e de 5% no diesel. Mas como vale apenas para as refinarias e como o preço nas bombas de combustível são determinados pelos postos, por enquanto os consumidores não devem sentir o impacto do aumento. Vale lembrar que em outubro o ministro da Fazenda, Guido Mantega, afirmou que todo ano há aumento da gasolina e acrescentou que em 2014 não seria diferente. O consumidor final deve sentir o aumento quando o novo estoque de combustível chegar aos postos. O reajuste deve ser um pouco menor do que o repassado às refinarias. A mortalidade de peixes na ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro, preocupa os moradores. O problema começou há 2 semanas. A quantidade de peixes mortos impressiona até mesmo os pescadores mais experientes da pequena ilha de 4.500 habitantes. Nessa época do ano, normalmente acontece. Esse volume de peixe morto é que eu nunca vi. Nos últimos 5 dias, a Companhia de Limpeza Urbana já havia removido 20 toneladas de peixes mortos de Paquetá.
A Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente abriu um inquérito para apurar o caso. É bem claro que isso é crime ambiental que está ocorrendo aqui. Só temos que descobrir quem é que está cometendo esse crime e com que material que foi usado para cometer esse crime. Em uma ação conjunta com o Instituto Estadual do Ambiente e a Coordenadoria Integrada de Combate aos Crimes Ambientais, os agentes desencadearam nesta semana a Operação Defeso na Baía de Guanabara. O objetivo é tentar esclarecer o que provocou a mortandade e também combater a pesca ilegal da sardinha. A gente não sabe o que está vendo. O peixe que a gente pescava aqui no verão não está tendo. Acabou o peixe aqui para a gente, acabou. De acordo com análises preliminares, substâncias tóxicas ou falta de oxigênio não são o motivo da morte da espécie savelha, uma parente da sardinha. Nos testes para medir a quantidade de oxigênio na água, todos os resultados saíram dentro da normalidade. Uma das hipóteses para as mortes é a alta temperatura da água. Os laudos conclusivos só devem ficar prontos na semana que vem. A seguir, o encontro do Papa Francisco com um sequestrado da ditadura argentina e a história de um idoso que foi preso por fazer o bem.